Oi gente, tudo tranquilo? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, minha gente, eu vou falar pra vocês então sobre a adaptação escolar da Micaela. Tem muita gente me perguntando, inclusive no vídeo anterior de perguntinhas que eu fiz pra vocês, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Tá muito legal, tô respondendo várias perguntas que vocês me mandaram aí nos últimos dias. Então, nesse vídeo as pessoas me perguntaram sobre como é que tá a Micaela na nova escola, como é que tá sendo a equipe em relação às questões dela e tal, a equipe da escola, a coordenação e tudo mais. Então, eu vou contar tudo isso pra vocês hoje. Então, simbora pro vídeo. Como vocês já sabem, eu tava meio assim receosa de colocar a Micaela na escola pública, pelos motivos que eu citei nesse vídeo aqui. Não vou falar de novo, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu falo demais. Eu vou deixar aqui linkado aqui pra vocês, porque eu não queria que a Micaela fosse pra escola pública. Então tá linkado aqui pra vocês poderem ver depois ou antes, não sei. Então eu tava com muito receio inicialmente, mas depois eu falei, vamos ver no que vai dar, vamos experimentar, se não der certo a gente tira e depois a gente bota ela realmente numa outra escola. E eu acabei colocando ela no horário, escolhendo o horário da tarde pra ela, porque até então, naquela época que eu fiz a matrícula, a Micaela tava acordando muito tarde e dormindo muito tarde. Então eu pensei, pô, se ela continuar nesse ritmo, é melhor que ela estude à tarde. Então eu coloquei lá, selecionei lá o turno da tarde, né, quando eu fui fazer a matrícula dela, na escola e tal, e coloquei o turno da tarde. Pensei que fosse dar certo, mas veremos as histórias dos próximos capítulos. Eu fiquei então de padronizar melhor a rotina da Micaela para que tudo desse certo, para que ela estivesse descansada, disposta na parte da tarde. Eu já sabia que muito provavelmente essa adaptação escolar seria um pouco difícil para ela inicialmente, ela estava muito acostumada a ficar com a gente, enfim. Então eu queria que fosse o mais tranquilo possível, então eu comecei a tentar mudar a rotina dela. Só que eu falhei um pouco nisso, sabe? Ela começou a alterar muitos horários, começou a dormir um pouco mais cedo, ela dormia, por exemplo, 2 da manhã, é uma coisa absurda que ela estava dormindo na época que eu fiz a matrícula. Então ela começou a dormir 11, 10 e pouca. E aí então ela começou a acordar um pouco mais cedo. Eu falei, pô, lascou, eu vou ter que fazer ela tirar uma soneca antes de ir pra escola. Tentei fazer de tudo pra que ela mudasse, enfim. Resumindo, gente, eu não consegui fazer com que a rotina dela ficasse uma rotina em que ela ficasse bem na hora de ir pra escola. Então semanas antes eu tentei mudar a rotina, mas eu não consegui fazer de forma eficaz com que ela ficasse bem no horário mais ou menos que ela estivesse indo pra escola. Então ela ia pra escola com sono. Então imagine a situação, não deu muito certo. E aí ela subia bem, ela chegava na escola bem, sempre chegou bem, parecia que ela ia ficar super bem, ela subia as escadas da escola e tal, super bem, risonha, eu brincando com ela. Mas quando chegava na porta e também quando ela entrava, quando a professora ia receber ela, né, que vinha aquela forma calorosa, e a Micaela ela não gosta muito de muitos contatos físicos inicialmente, então ela ficava assustada. Então eu comecei até a falar com a professora para ela não fazer muito alarde, assim, não ficar muito animada quando a Micaela chegasse, para que ela fosse com calma e apenas deixasse a Micaela entrar. E ela começou a fazer isso, mas mesmo assim a Micaela chorava horrores para entrar e permanecia chorando durante o tempo em que ela ficava lá na escola. Que inicialmente ela ficou alguns dias ficando apenas 2 horas na escola, ela e todas as demais crianças, né, por conta da adaptação mesmo. E eu permanecia na escola, eu até dava um pulinho assim mais ou menos perto da sala para poder ver se ela estava chorando. Aí eu ia lá, eu escutava, às vezes ela parava de chorar. Nesse tempo que ela ficou 2 horas na escola, ela não chorou horrores, mas ela ficava bastante enjoada, ela não queria fazer nada, ela só queria ir embora. Ficava lá agoniada e eu, obviamente, ficava mais agoniada ainda, né? Toda vez que eu ia deixar ela, que ela ficava lá chorando horrores, ela chorava muito, eu queria pegar ela todas as vezes que acontecia isso. Então, assim, eu ficava muito mal, eu queria levar ela pra casa e desistir de tudo, eu chorava. Enfim, eu ficava na escola super mal. Aí, gente, depois de um tempo aumentou para ela ficar na escola um período de 3 horas. E aí tinha dias que eu ficava por lá mesmo, porque pra eu ir voltar pra casa acabava dando um tempo curto de ficar em casa. Então eu ficava na escola, até fiz um postzinho pra vocês lá no Instagram, e até uma psicopedagoga falou comigo, não acho necessário que você fique na escola. Eu acho que deu a impressão para ela de que eu ficava na escola e ela me olhando, e ela falou também que isso passava pra Micaela, que ela percebia que eu estava ansiosa. Mas não, eu ficava na escola, não ficava ansiosa, né? Eu não demonstrava pra ela a minha ansiedade, eu levava ela normal, deixava ela lá. Quando eu saía da frente dela, eu chorava horrores, ficava
sabe, me sentindo a pior mãe do mundo por ter que fazer ela passar por isso, mas com ela não demonstrava de maneira alguma. Eu brincava com ela, subia as escadas brincando com ela, sempre fez isso, conversando. Eu sempre procurei também deixar ela subir as escadinhas para chegar na sala dela, né, as 2 escadas. Eu deixava também ela subir sozinha, eu não pegava ela no colo, até porque também não tô podendo subir também com escada e com peso no colo, né, que eu tô grávida de pouco tempo, né, tava de menos tempo ainda na época, então eu fazia ela subir sozinha, que era pra não ficar tão grudada comigo nesse momento e ela não sentir tanto quando a gente se separasse. Então eu ficava conversando com ela ficava rindo, parecia que ela ia ficar super bem, mas aí ela começava a chorar. Então eu só ficava na escola porque as professoras poderiam pedir para ela sair mais cedo do que o combinado, né, que era ficar 3 horas, e eu ia ter que sair correndo para voltar para a escola, enfim. Então eu ficava na escola porque ela também, as professoras estavam percebendo que ela estava com uma dificuldade maior do que as demais crianças. Então ela chorava esse período todo de 3 horas praticamente. É sinistro, gente. Eu realmente, por várias vezes, gente, por muitas vezes mesmo, eu pensei em desistir mesmo. Porque eu não suportava mais saber que ela estava chorando lá o tempo inteiro. Na verdade, assim, as professoras falavam que tinha momentos, é claro, que ela não estava chorando, gritando o tempo inteiro, né, gente? Ninguém ia deixar uma criança chorando e gritando o tempo inteiro. Mas ela ficava resmungando, ela ficava, assim, triste de estar ali. Ela não fazia nada além de ficar chateada de estar ali. Ela só queria ir embora. O foco dela era ir embora. Então, pra ela, a adaptação foi bem difícil. E pra mim também, porque... muito mais pra ela, é claro, mas pra mim também foi muito, muito, muito difícil ver ela naquele estado. E eu ficava muito indecisa, realmente, vou deixar ela tá chorando, ela não tá gostando, ela vai se sentir mal. Mas depois, quando eu pegava ela, passava o dia bem, eu não sentia nenhuma... eu não sentia que tava, sabe, atrapalhando o dia dela, tava deixando ela mal, deixando ela depressiva, nada disso, sabe? Eu sentia que ela realmente só queria ir embora, ela não entendia que ela tinha que ficar ali, sabe? E aí eu até perguntei também, na época que ela tava ainda em período da avaliação multidisciplinar que ela fez, que eu já contei também pra vocês aqui no canal, mas pra quem ainda não sabe, a Micaela tem algumas dificuldades no desenvolvimento dela, a gente não fechou o diagnóstico, mas a gente já tem uma ideia do que seja, assim, uma ideia bem clara, inclusive foi até mesmo identificado pelos profissionais que fizeram essa avaliação multidisciplinar nela, né, pela fono, pela psicóloga, pela terapeuta ocupacional. Então eu perguntei para elas o que elas achavam, elas falaram que é muito importante realmente a Micaela tem essa interação com outras crianças e tal. Aí também conversando com as professoras, falaram, não, vai firme, porque uma hora ela vai se acostumar mesmo. Só que na minha cabeça, pô, uma hora ela vai se acostumar, mas ela vai ficar chorando esse tempo todo. Então realmente foi bem difícil, mas eu tentei seguir esse conselho, tanto das profissionais quanto da professora, das assistentes lá também, tanto também da minha mãe também, que falou, Priscila, tenta até onde você conseguir, onde você achar que é necessário, sem deixar também ela ficar sofrendo, né? Não dá pra criança ficar sofrendo também, sei lá, meses, né? Então não tava isso na minha cabeça, eu realmente... mas no fundo, lá no fundo, eu sentia que uma hora de fato a coisa ia rolar e que não era pra eu desistir, sabe? Acho que o meu coração dizia que era pra eu continuar ali e por isso até mesmo que eu ficava na escola, porque eu sabia que pra ela o processo estava sendo mais difícil, que ela não entendia que ela tinha que ficar ali de fato, que ela ficava realmente bem incomodada por estar ali. Então eu sabia que ela poderia sair antes do horário que era previsto, que ela poderia começar a chorar muito, então eu ficava ali até mesmo pra me dar aquela segurança, tipo, filha, eu tô aqui, e também pra mostrar pra escola que eu tava muito interessada em que essa adaptação desse certo. Então, toda vez que a professora pedia alguma coisa, eu perguntava alguma coisa, não, vem cá, eu quero conversar com você e tal, eu ia, conversava, sabe? Então, tanto que hoje, as pessoas realmente lá da escola, os profissionais, todas já me conhecem, sabem porque eu fiquei ali durante esse processo. Não todos os dias, tem dias que eu voltava pra casa, porque eu percebia que ia ser mais tranquilo, ou que eu tinha algo muito importante pra fazer, enfim. Mas a maioria dos dias eu fiquei sim na escola pra eu ficar tranquila e também pra eu estar mais fácil acesso ali à sala, qualquer coisa, se ela ficasse
muito enjoada mesmo. Aí depois aumentou pra 3 horas no período que ela ficava na escola, só que antes disso tudo que eu falei pra vocês agora, eu mudei o horário dela. Eu pensava que ia ser difícil, inclusive, de mudar, né, por conta da escola ser pública e ter tudo aquela coisa de número de vagas, aquela coisa certinha. E qualquer escola também, às vezes, é difícil você mudar de turno, porque às vezes não tem vaga, né? Então eu pedi pra diretora, a diretora é muito maneira, muito bacana mesmo. Todos os profissionais lá são muito, muito bacanas, sabe? Pessoas que realmente gostam do que fazem, você percebe que eles gostam realmente das crianças. Então ela foi super tranquila e ela deixou com que eu trocasse o horário da Micaela. Então acho que umas 2 semanas depois do período que ela iniciou realmente a começar a ir pra creche, ela já passou aí então no horário da manhã. Então depois de 2 semanas eu mudei o horário dela pra manhã. E aí as coisas começaram a se acalmar um pouco mais. Depois do carnaval as crianças começaram a ficar o horário já integral, que no caso da Micaela é 4 horas e 20 mais ou menos que ela passa na creche. E quem é integral fica o dia todo mesmo, né? Só que a Micaela não, a Micaela ainda permaneceu ficando durante 1 semana por 3 horas na escola. E aí, gente, nessa semana é que tudo mudou, graças a Deus. A Micaela, nós terminamos a avaliação multidisciplinar dela, né, que ela fez. Como eu disse, a Micaela tem uma dificuldade no desenvolvimento dela, né, então nós fizemos uma avaliação multidisciplinar nela, com neuro depois. Com a psicóloga, com a fono, com a terapeuta ocupacional. Então elas chegaram a uma conclusão, elas mapearam todas as dificuldades da Micaela, colocaram lá. Enfim, foi uma avaliação bem completa mesmo. E aí eu levei essa avaliação multidisciplinar para a escola, para a creche, para que elas pudessem realmente ver que a Micaela tem dificuldades e o porquê que ela tem essas dificuldades e quais são as dificuldades dela, qual é a indicação do diagnóstico, enfim, porque a Micaela não tem diagnóstico fechado, mas ela tem uma indicação a um diagnóstico já meio que encaminhado. Então eu levei essa avaliação pra creche e imediatamente, gente, no dia seguinte a Micaela já estava tendo o acompanhamento de um agente de crianças especiais na escola. E isso ajudou muito, 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 muito mesmo. Porque no geral a Micaela não tem dificuldades, assim, aqui em casa a Micaela, por exemplo, Micaela não tem trabalho com Micaela. Micaela é muito tranquila, assim, um trabalho assim, no geral, ela é bem independente e tal, mas na escola estava sendo muito difícil por conta da questão da socialização. Mas aí eu não vou entrar muito, gente, dentro dessas questões agora aqui desse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas pra resumir pra vocês, depois que a gente terminou essa avaliação multidisciplinar, eu levei pra creche. E eu achei muito legal, porque eu achei que fosse demorar pra Micaela ter um tipo de acompanhamento. Mas o que também foi muito bom, por eu estar ali todos os dias e conversando bastante com a professora, com as assistentes, foi que elas de cara, elas já identificaram, as assistentes e a professora, que a Micaela tinha uma dificuldade maior do que as demais crianças na questão da adaptação, da socialização e tudo mais. Então, embora vocês vejam aí no Instagram, o pessoal fica falando, gente, a Micaela é artista, não é possível. Que Micaela é super risonha, simpática e tal, mas ela teve uma dificuldade grande, assim, de adaptação mesmo, e não parece, né, que ela é meio que tímida, que ela tem dificuldade na socialização, que ela tem essa dificuldade de compreensão realmente, de troca e tal. Não parece, né, até algumas amigas minhas brincam que a Micaela é uma artista, mas ela tem dificuldade sim, gente, e a professora notou isso, conversou, então, com a agente de crianças especiais de lá. Então foi todo um diálogo, né, que a gente teve, tanto eu com a professora e com as assistentes, e depois também essa agente de crianças especiais, ela me chamou também para conversar, e aí eu fiz toda uma entrevista lá com ela, respondi várias coisas sobre a Micaela, o que fazer no momento que ela estiver mais ansiosa. E aí, gente, depois que a Joyce chegou na vida da Micaela, tudo mudou, gente, graças a Deus. E eu também acho, é claro, que foi o período da Micaela que demorou um pouco mais do que as demais crianças, mas a Micaela entender que era legal ficar ali, sabe? Que ela precisava ficar ali por um período. E ela não tinha entendido isso ainda, mas agora mesmo ela continua chorando quando ela chega, quando a gente deixa ela lá, ela continua chorando, mas logo depois realmente ela para de chorar e fica bem, e agora ela já tem feito as atividades, tudo porque a gente insistiu, né, a professora também, enfim, as assistentes lá, todo mundo ralando para fazer ela se sentir bem lá. E também, eu creio que teve muito a ver também com essa ajuda aí dessa agente, que é a Joyce, que ela fica mais ou menos 1 hora e pouquinho com a Micaela por dia na escola.
ajudando ela nas atividades. Geralmente ela fica mais também na hora da refeição, na hora do almoço, que a Micaela tem um pouco de dificuldade de comer sozinha. Então esse apoio fez com que ela se sentisse mais segura. E de fato eu não tinha esperança de que um dia isso fosse acontecer, sinceramente. Quando, na verdade, começou a acontecer essa semana, então eu não posso cantar muita vitória ainda, né? Tô indo buscar ela daqui a pouco, eu não sei como é que vai estar sendo o dia de hoje, mas como elas não me ligaram para eu pegar ela mais cedo, quer dizer que as coisas fluíram bem lá. Eu já sabia que ia ser difícil para Micaela por conta das dificuldades dela. Eu sei que uma criança que tem uma compreensão um pouco melhor do que a Micaela, numa troca um pouco melhor, você consegue explicar para ela que ela vai para a escolinha, que ela vai pintar, que ela vai brincar com os amigos, mas para a Micaela isso ainda é muito complexo. Então eu não tinha como explicar para ela que a escolinha, eu falava com ela, quando eu arrumava ela, falei, para onde nós vamos? Eu falava, para escola. Vai ser muito legal, então eu conversava com ela, mas eu sabia no fundo que ela não estava entendendo muito bem, sabe? Que para ela, para uma criança da idade dela, de 2 anos, já é bem difícil, imagina para ela que tem algumas dificuldades. Então para ela é muito complexo entender a escola, entender que ela vai pintar, para ela é um nível muito mais hardcore, sabe? Por mais que ela saiba pintar, ela sabe brincar, muito bem, sabe pintar muito bem também, inclusive. Ela sabe tudo isso, mas ela não consegue encaixar que isso vai acontecer na escola, que vai ser bom, que vai ser legal. Pra ela ainda é muito complexo essa questão de ser legal, de ser bom, sabe? Enfim, então eu sabia que só realmente ali a insistência que ia fazer com que ela compreendesse que é bom, que é legal, que ela pinta, que ela desenha, que ela faz atividades, que ela brinca com as crianças. E ela agora parece que ela entendeu mesmo. Ela já tá fazendo as atividades, já está comendo bem lá, tá normalizando. A professora fala que ela às vezes chora um pouquinho realmente de início, mas que ela tá assim muito melhor. E nossa, gente, isso pra mim é tudo, assim, saber que ela tá bem, que ela tá em paz, que ela tá sendo bem cuidada. Eu tô me sentindo bem mais segura de deixá-la lá, porque eu percebo que ela tá bem. Eu já vou buscar ela, quer sair correndo pela escola, já tá toda, já tá se sentindo. A professora falou, olha, ela tá subindo em cima das coisas, mexendo em coisa que não deve. Eu falei, então é a Micaela. É a Micaela, porque aqui em casa a Micaela não para, a Micaela não é de ficar quieta no cantinho dela. Ela é muito esperta, interage muito, ela é muito risonha, muito brincalhona, quer brincar o tempo todo. Mas eu acho que pra escola foi algo muito assustador pra ela, sabe? Foi algo muito assim, louco pra ela. Eu tava pedindo muito ao Senhor que colocasse as pessoas certas ao lado da Micaela. Então que continue dando certo, eu espero em nome de Jesus que continue tudo dando certo. Que Deus abençoe o trabalho delas, que Deus capacite elas cada vez mais, renove as forças delas, porque não é fácil. Enfim, eu só oro para que Deus abençoe a escola, abençoe todos ali e ajude também a Micaela a ficar cada vez melhor. Então é isso, gente. Até então, podemos dizer que a Micaela está adaptada, mas ainda tem umas dificuldades, ainda chora um pouquinho para entrar, mas eu acho que isso vai melhorando com o tempo. O tempo, ele sempre ajuda, com muita calma, muita paciência. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você que tá aí desesperado porque vai começar a adaptação escolar, tenha muita calma e escute o seu coração de mãe. Se você sentir que realmente o coração não tá seguro de continuar, você vai se sentir muito triste, vai se sentir a pior mãe do mundo, mas a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. Então, se você sabe no fundo que vai ser bom para o seu filho, procure enxergar bem o porquê que ele está indo para a escola. Por que a Micaela está indo? Eu sempre tentava pensar nisso. Por que é bom que ela esteja lá? Porque aí eu conseguia focar mais e reunir mais energia e forças para ajudar ela nesse processo, sabe? Então é isso, gente. Deixa eu correr que eu tenho que buscar a senhorita na escola. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouco desse processo todo aí. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Não esquece também de deixar a sua curtida aí pra mim, porque ajuda muito a divulgar aqui o canal. Não esquece também de deixar aqui nos comentários aqui embaixo como é que foi pra você a adaptação do seu filho. Como é que foi? Se você pelejou, quanto tempo que durou esse trem todo? Tem gente que fala que a criança fica 3 meses chorando, meu Deus, aí eu não ia aguentar, gente. Eu me dei um prazo, gente, também tem isso. Eu me dei um prazo de no máximo 2 semanas depois do carnaval dela ficar nesse chororô. Se ela continuasse ficando bem chateada, eu não ia mais levar ela depois dessas 2 semanas, depois do carnaval. Então também tem isso, às vezes é bom você também se dar um prazo, não tão curto assim, tá? Não vai dar um prazo de um dia, né? Porque aí não vai rolar.
Mas às vezes é legal você se dar um prazo, né, pra criança adaptar, pra você poder ficar também mais tranquilizado. Então, como é que foi? Qual foi o seu prazo? Quanto tempo que demorou aí pro seu filho se adaptar? Deixa aqui nos comentários. E me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, principalmente, né, que é @pridoartblog, tá bom? Lá eu mostro um pouco mais do nosso dia a dia. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Somos quase o quê? Quase 5.000 inscritos, minha gente. Uhul! Temos que fazer festa. Espero chegar, gente, em 2 meses, em 10.000 inscritos. Me ajuda aí. Olha a nossa meta aí. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.